Fala aí, ô fela, beleza? Vamos falar sobre o sistema elétrico do teu carro? Vamos fazer um tour em todos esses tipos de componentes do sistema elétrico do teu carro. Mas antes de começar, não se esquece, se inscreve aí, não esquece de deixar o sininho ativado para você receber as notificações quando surgir alguma coisa nova no canal. E se você gostar, não esquece de deixar o teu like. Vamos lá? Ô Lu, solta o vídeo rápido porque hoje é eletricidade, então tem que soltar como no flash. E aí, fela, tá achando alguma coisa diferente? A camisa mudou, né? Eu quis deixar mesmo a introdução, porque a gente vai falar de novo sobre o sistema elétrico do teu carro e a introdução pode ser a mesma. Mas hoje vai ser o segundo vídeo a respeito do sistema elétrico do teu carro. A Lu já soltou o vídeo pra gente. Vamos dar continuidade no assunto, falando de mais um componente super importante do sistema elétrico do nosso carro, que é o regulador de voltagem, ou regulador de tensão. É a mesma coisa. O regulador de voltagem, ele fica, em alguns modelos de alternador, ele fica embutido dentro do corpo do alternador. Em outros, ele já é uma caixinha que fica do lado de fora do alternador. Eu estou até te mostrando aqui alguns modelos que existem no mercado, mas não dá para dizer que ele é assim ou é assado. A variedade de modelos é impressionante. Então isso aqui é só para você ver um exemplo de como são alguns deles. E o que o regulador de voltagem faz? Ora, o nome já está dizendo. Ele faz com que a energia, a voltagem gerada pelo alternador, seja estabilizada ali numa faixa entre 13,5 e 14,5 volts, mais ou menos. Você se lembra que no vídeo anterior eu comentei que a corrente elétrica ela flui do ponto que tem maior voltagem para o ponto que tem menor voltagem. Então, como a voltagem do alternador tem que ser ligeiramente maior do que a voltagem da bateria para a gente garantir a recarga, então o regulador de voltagem ele tem essa missão de garantir que a energia gerada pelo alternador fique ali nessa faixa de 13,5 a 14,5 volts, mais ou menos. Outro componente, o ar-condicionado. O ar-condicionado, você se lembra que ele é formado basicamente de dois equipamentos. O compressor do ar-condicionado, que fica lá no motor do carro, e o ventilador, que fica ali atrás do painel, na tua frente ali. E nos carros mais modernos, o ventilador ele é capaz de enviar o vento não só para as pessoas que estão na frente, mas também ele é capaz de enviar para a parte de trás do carro, né? O chamado ar-condicionado de duas zonas, ou dual zone. O ventilador, não vou nem perder tempo de discutir aqui contigo, porque ventilador a gente sabe que é para ventar, né? Agora, é importante que você saiba que o ventilador, ele pode funcionar sozinho, ou seja, você pode ligar só o ventilador, e aí você vai perceber que você vai estar recebendo um vento em temperatura ambiente, mas o compressor do ar-condicionado, o sistema só deixa ele ser ligado quando o ventilador também está ligado. Até porque não faz o menor sentido você ligar o compressor do ar-condicionado se o ventilador não estiver soprando. Mas então existe lá uma combinação de fatores e de instalações lá dentro do carro que não deixa o compressor entrar, ser ligado, se o sistema não perceber que o ventilador está ligado também. E o que o compressor do ar-condicionado faz? O compressor do ar-condicionado, ele é mais um daqueles equipamentos que usa uma lei da física para produzir frio. Alguns gases, quando são comprimidos, eles ficam gelados porque é uma propriedade física dele. Então, na verdade, o compressor do ar-condicionado, o que ele faz? Ele simplesmente pega aquela quantidade daquele gás que já foi colocada dentro do sistema e começa a comprimir. Conforme ele vai comprimindo, ali naquele lugar em que o gás está sendo comprimido, fica tudo gelado. O ventilador, por sua vez, ele fica atrás desse lugar, que tem umas grelhas, e fica soprando o ar através dessas grelhas. Ora, se o ventilador está soprando o ar através de uma grelha que está gelada, o ar que vai passar por ali fica gelado, e aí, quando sai pelo painel do carro, o ar está gelado para refrigerar o ambiente. Então,
Então, o ar-condicionado não é nada mais do que isso. É como se você pegasse uma barra de gelo, colocasse um ventilador atrás e botasse o ventilador soprando em cima da barra de gelo. Ora, é a mesma coisa. Quando o ar passar pela barra de gelo, ele vai chegar do outro lado geladinho. Mas basicamente, e de uma maneira bem simplificada, claro, isso é que é o funcionamento do ar-condicionado. Mas como eu falei, o compressor do ar-condicionado fica lá dentro do cofre do motor. Então vamos dar uma chegadinha lá fora para eu te mostrar como é que o compressor do ar-condicionado é acoplado. Então, esse aqui é o compressor do ar-condicionado. Dá para ver aqui que ele tem as tubulações por onde o gás passa, assim como outros equipamentos. A polia dele é acionada por uma correia. Só que tem uma curiosidade nessa polia aqui, que é o fato de que esta parte da polia é independente desta parte da polia. Eu primeiro vou ligar o carro com o ar-condicionado desligado e nós vamos ver que esta polia vai girar, mas essa polia aqui vai estar parada. Por quê? Porque esse conjunto todo aqui na frente é uma embreagem eletromagnética. Então, só quando a gente aciona o botão de ligar o ar-condicionado lá dentro, é que essa embreagem eletromagnética vai fazer essa polia se acoplar a esta polia que está girando solta. Daí nós vamos ver esta parte aqui girando junto na mesma velocidade que essa. E vai ser só no momento em que esta polia acoplar nessa aqui é que o compressor efetivamente vai estar realizando o trabalho de compressão do gás. Vou interromper aqui para ligar o motor e para a gente ver essa polia girando e esta polia parada. Repara nesse parafuso aqui, porque ele é uma boa referência para ver que essa polia externa realmente está parada no início do movimento. Bom, fera, vamos falar agora de bateria? Pô, mas bateria é um acumulador de carga, é só isso. Não, calma aí que não é bem assim não. Vamos começar falando pelas baterias que a gente já conhece, o que a gente chama de as baterias comuns da linha automotiva. Essas que a gente conhece há décadas e são usadas aí nos carros. Essas baterias, elas são conhecidas por uma sigla em inglês chamada LSI, que significa iluminação, arranque e injeção, ou seja, são as baterias comuns que dão conta do recado para as funções básicas que o carro necessita de energia, que é a partida, o arranque, a iluminação em geral e para alimentar todo o sistema eletrônico de injeção, beleza? Então essas são as baterias LSI. Mas o que acontece? Ao longo desses últimos anos aí, a quantidade de eletrônica, de dispositivos eletroeletrônicos que começaram a ser embarcados nos veículos, começou a crescer geometricamente. Com isso, a demanda por energia, o consumo de energia, igualmente começou a crescer demais. E aí, a indústria automobilística percebeu que teria que fazer um investimento no desenvolvimento de baterias melhores, com melhor performance, com melhor capacidade de armazenamento de carga, e é para lá que nós vamos conversar então agora. Do outro lado, a indústria automobilística também percebeu que alguma coisa teria que ser feita com relação à capacidade e à performance do alternador, porque no final das contas é o alternador que repõe toda essa carga que tem esse aumento de consumo causado por esses equipamentos eletrônicos todos. Então, se tem mais equipamentos eletrônicos consumindo mais carga, não é só uma questão de melhorar a bateria. O alternador, que é quem produz a carga nova, que vai preencher a bateria, alguma coisa tem que ser feita para ele ter uma melhor performance também. E o que a gente pode chamar de novidades eletrônicas que foram aparecendo nos carros nas últimas décadas? Para mim, uma das principais e que significou um divisor de águas do antes e depois na indústria automobilística, sem dúvida é a injeção eletrônica. No momento em que a injeção eletrônica, com os bicos injetores,
aterrissou nos automóveis e acabou com aquele sofrimento que eram os sistemas de carburadores. Os veículos passaram a ficar mais econômicos, mais confiáveis, com os motores trabalhando de forma muito mais serena, aumentou potência, tudo por quê? Porque a injeção eletrônica ela é muito mais precisa, ela é muito melhor, dá muito mais performance no conjunto de um motor de forma definitiva. Não tem realmente comparação com os sistemas anteriores de carburadores. Quer ver outra? Tudo quanto é sensor que provoca alguma coisa automática. Vamos ver. Sensor de caída de água no para-brisa do carro. Existem esses sensores que fazem o limpador de para-brisa se ligar automaticamente. Sensor de iluminação ambiente. Toda vez que você entra num túnel, o farol acende sozinho. Uma que é uma novidade mais recente, que é o chamado Park Assist, ou o assistente para estacionamento. Ou seja, você chega ali na rua, vê que tem uma vaga, aciona o Park Assist, tira a mão do volante e o carro estaciona automaticamente para você. Será que nos próximos anos, daí para frente, o Detran não vai mais exigir a prova de baliza para a gente tirar a carteira de habilitação? Pode ser. Quer ver um outro que é mais recente ainda? Que esse sim é um danado de um consumidor de energia. São os sistemas Stop Start. O sistema Stop Start é aquele que você vem dirigindo o carro, tem um sinal de trânsito ali, parou no sinal de trânsito, ele desliga o motor do carro. Enquanto você estiver com o pé no freio, por exemplo, se você estiver num carro automático, basta você colocar o pé no freio e quando o carro para, ele desliga o motor. Quando você vai sair com o carro, basta você tirar o pé do freio, que ele já identifica, dá partida no motor de novo e o carro liga o motor e você pode ir embora. Já quando você está num carro com câmbio manual, o que acontece? Na hora que você vai sair, o que você faz? Você bota o pé na embreagem para botar a primeira marcha de novo. No momento que você bota o pé na embreagem, ele já dá a partida no motor de arranque de novo, faz o motor girar de novo e aí você sai. Você já imaginou quantas vezes o motor de arranque dá partidas durante o dia ou durante um percurso que você vai fazer simplesmente porque é horário de engarrafamento? Olha a quantidade de energia adicional que está sendo consumida do sistema como um todo no carro, que é uma coisa que simplesmente nem existia há alguns anos atrás. Tem também o contrário. Eu falei dos sistemas Stop Start. Agora eu vou falar do Start Stop, que é esse novo sistema que a chave do carro já não entra mais no miolo da ignição para ser girada, mas ao contrário, é uma chave presencial que ao entrar no carro você tem que colocar ela ali num determinado lugar em que existe um sensor que sente a presença dessa chave presencial e aí no lugar da ignição você tem um botão de Start Stop. Então quando você quer ligar o carro você aperta, quando você quer desligar o carro, você aperta também. Mas por trás daquele botão ali e por trás do sensor que sente a presença da chave, tem toda uma eletrônica, uma elétrica, etc., que estão consumindo energia do carro de forma adicional também. Bom, então a gente já está de acordo que a demanda de energia no carro já aumentou uma barbaridade. O primeiro passo no desenvolvimento de baterias melhores foram as baterias que eles chamaram de EFB, que tem essa sigla aí em inglês. E que em português é mais ou menos uma bateria de chumbo ácido melhorada. Por que eu estou falando de chumbo ácido? Porque as baterias comuns, as baterias LSI, elas usam placas de chumbo e lá dentro fica uma água, né, uma água desmineralizada, etc. e tal. Então eles chamam isso de bateria de placa inundada. E a bateria EFB é uma bateria de placa inundada, ou seja, no mesmo estilo que a bateria comum, só que melhorada. Essas baterias, então, elas vieram com características de acumulação melhor da carga, de conseguir botar para fora uma potência maior, mesmo quando elas não estão assim perfeitamente carregadas, até por causa do sistema Stop Start. Elas são capazes de aguentar uma quantidade de ciclos de descarga maior do que as baterias convencionais e por aí vai. Uma série de melhorias que eles fizeram nessas baterias que chamaram de EFB.
O segundo passo no desenvolvimento das baterias resultou nas baterias mais topo de linha que a gente tem hoje em dia no mercado, que são as baterias que têm a sigla AGM. E em português isso basicamente significa o seguinte: entre as placas acumuladoras de chumbo existe uma manta de fibra de vidro que absorve completamente esse líquido, né, essa água desmineralizada e coisa que o vale, de tal modo que, como fica tudo absorvido ali nessa manta de fibra de vidro, a água não fica líquida batendo e escorrendo para um lado e para o outro ali dentro da bateria. É claro que é mais do que isso, né, porque essa manta ela recobre as placas e tem umas características especiais e coisas que o valem. Então, essas são hoje as baterias mais desenvolvidas, com melhor capacidade de armazenamento e de segurar carga, são as que dão as melhores correntes de partida, são as que têm a melhor performance mesmo quando elas não estão com a carga toda, etc, etc, etc. Então são perfeitamente adequadas para esses sistemas de stop-start, onde o motor de arranque está entrando toda hora para dar partida no carro toda hora, no engarrafamento, no sinal de trânsito, etc, etc, etc. Só que não é só isso. Sabe por quê? Porque elas são as únicas adequadas para os veículos que hoje em dia já têm sistema de recuperação de energia. Como é que é? Sistema de recuperação de energia? É, fela. Tá pensando? A Fórmula 1 já chegou nos carros de rua. Lembra que na Fórmula 1 tem um motor elétrico lá nos carros que, quando acionado, ele dá 180 HP em média, em adição ao que o motor do carro dá? Pois é. Já existem muitos carros elétricos que utilizam dessa tecnologia. Como é que funciona mais ou menos? Quando você vai dar uma freada, no momento da frenagem, aquilo ali gera calor, gera um monte de energia ali na roda, naquelas partes que entram em atrito. Então, essa energia gerada pela frenagem, ela é recuperada de volta para ajudar a recarregar as baterias dos carros elétricos. É a Fórmula 1 andando nas nossas ruas. Então, as baterias AGM são as únicas que podem ser utilizadas em veículos que têm esse sistema de recuperação de energia. Se de um lado as baterias AGM, sim, elas podem ser utilizadas em carros comuns, no lugar das baterias EFB, por outro lado, as baterias EFB de maneira nenhuma podem ser utilizadas nos veículos elétricos que têm esse sistema de regeneração e recuperação de energia. Então, isso é importante saber também. Agora, uma coisa que pouca gente te conta é que essas baterias AGM, elas não se dão bem com temperaturas altas. Vai vendo. O que acontece é o seguinte: quando elas são expostas a temperaturas altas, elas perdem a performance e a vida útil delas vai pro buraco. Elas acabam rapidinho. Eu não sei se você já ouviu falar ou se já viu que alguns carros importados topo de linha, mais sofisticados, já tem alguns anos que eles passaram a utilizar as baterias acomodadas lá na mala ou lá no compartimento de bagagem lá atrás. Isso não é à toa, nem para ser bonitinho. O motivo dessa colocação lá é para que a bateria esteja acondicionada num lugar longe do cofre do motor, para que ela não sofra com a temperatura que está sempre ali naquele ambiente do cofre do motor. E onde que normalmente todas as baterias de tudo quanto é carro que a gente conhece estão localizadas? No cofre do motor. Só que tem algumas montadoras aí que, por uma questão de redução de custo e coisa do gênero, ainda estão colocando as baterias AGM no cofre do motor. E o que acontece? O coitado do proprietário, do cliente, que comprou um carro sofisticado, tem a bateria AGM no carro dele, a bateria não está durando nada. E é ele que vai pagar a conta. Sabe por quê? Vou te dar só um exemplo. Uma bateria comum, que a gente já está acostumado a usar há décadas, de 80 amperes, hoje ela custa aí em volta de R$550. Mas o preço médio
de uma bateria AGM dos mesmos 80 amperes custa a bagatela de R$ 1.700, ou seja, é mais do triplo do custo. Então, tem gente que está sofrendo com essa redução da vida útil da bateria, está pagando uma bateria 3 vezes mais cara e está trocando a bateria muito mais cedo do que deveria, simplesmente porque colocaram a bateria acomodada no cofre do motor. Então é sempre bom prestar atenção nesses detalhes. Vamos falar do motor de arranque agora? Você já viu um motor de arranque funcionar? Eu consegui um pedacinho de um vídeo mostrando o funcionamento do motor de arranque na internet, que eu estou te mostrando aqui. Repara o seguinte: esse equipamentozinho, tá tudo verde ali para você prestar atenção nas peças, né? Esse equipamento pequenininho que está mais embaixo é o motor de arranque. E aquela roda cheia de dentes que está em cima, também pintado de verde, é o volante do motor. Então o que acontece? Eu estou repetindo o vídeo aqui várias vezes e algumas delas em câmera lenta para você ver como é que é o acionamento. Em repouso, o motor de arranque está com esse eixo que avança e retrocede. Esse é o chamado eixo Bendix. Normalmente, quando ele está em repouso, o eixo Bendix está recolhido e paradinho ali. Quando você vai lá e gira a chave para dar um arranque no carro, o que acontece? Primeiro, o eixo Bendix avança, a engrenagem dele, os dentes dele, encostam e se encaixam nos dentes do volante do motor, e aí ele começa a girar, provocando um giro inicial no motor, de forma elétrica, para que então o motor comece a funcionar sozinho com a combustão do combustível lá dentro, tá certo? Aí você sentiu que o motor pegou, você solta a chave, o eixo Bendix automaticamente pega e volta para a posição de retorno. Agora vamos voltar para o sistema de stop-start. Imagina quantas vezes no engarrafamento esse coitado desse motor de arranque não vai fazer esse movimento e está girando lá o volante do motor, que é um baita peso. Então, como é que a indústria automobilística resolveu esse aumento na utilização do motor de arranque para que o motor de arranque não acabe muito mais cedo do que deveria? Vamos ver o que eles fizeram. Tem várias novidades. Aliás, eu acho que as melhores e mais bacanas novidades que apareceram ultimamente está justamente nessa área de motores de arranque. Então vamos lá, uma por uma, pelo menos das que eu consegui levantar. A primeira coisa é o seguinte: eles começaram a mudar a relação de engrenagens entre o eixo Bendix e o volante do motor. Você vai se lembrar muito bem desse negócio de relação, redução e coisas do gênero do meu vídeo de tração reduzida, em que eu até utilizei uma bicicleta pendurada para te mostrar a quantidade de dentes que as diferentes engrenagens das marchas diferentes da bicicleta tem, para mostrar que numa volta do pedal a roda da bicicleta dá tantas voltas e numa outra marcha dá ou mais ou menos voltas. Então dá uma olhada de volta lá naquele vídeo de tração reduzida, nesse pedaço aí da bicicleta, para você se lembrar o que é a relação de redução. Mais dentes de um lado, menos dentes do outro e coisa que o vale. Então uma das coisas que a indústria automobilística começou a fazer foi justamente mudar essa relação, a quantidade de dentes que tem num e no outro. Por quê? Porque mudando a relação de redução, assim como na reduzida do carro, aquele volantão e aquele motor que tem um determinado peso ficam mais leves para o motor de arranque girar. Essa é uma e é legal. A outra coisa que eles fizeram é que eles estão mudando a composição das escovas. O que são as escovas? É o lugar por onde passa a corrente de um dispositivo que fica girando. Então elas ficam encostadas ali, o eixo fica girando ali no meio e elas ficam encostadas ali. Então esse é o nome que se dá a esse componente desse equipamento elétrico. Essas escovas, como agora elas estão sendo muito mais exigidas, a indústria começou também a mudar a composição de carvão e de cobre que tem nelas, para também dar mais resistência, mais vida útil para esse componente. Outra, os rolamentos, porque você sabe que em qualquer eixo, para esse eixo girar, ele tem que estar apoiado em rolamentos, né? Na roda e coisas do gênero. Os rolamentos dos motores de arranque passaram a receber exclusivamente um rolamento do tipo rolamento de agulha. Depois, se você tiver curiosidade, dá uma pesquisadazinha na internet, diferença entre rolamento comum, de bilha, de bolinha, e o rolamento de agulha, para você ver como é que esse rolamento de agulha vai dar uma vida mais longa para o motor de arranque.
Agora tem mais duas que eu achei sensacional. A primeira, a indústria descobriu que o motor de arranque pode girar mais devagar, fazendo menos força, e pode precisar fazer com que o motor dê menos voltas até que ele pegue. Qual foi a sacada? Como hoje em dia a injeção dos veículos é eletrônica, eles arrumaram um jeito de guardar na memória da central da injeção eletrônica a informação de qual é dos cilindros do carro aquele que está mais perto de chegar ao ponto morto superior, o PMS. O que significa isso? Se você lembrar dos meus outros vídeos em que a gente fala da injeção, do calço hidráulico, da taxa de compressão e coisas do gênero, eu te mostro que é quando o pistão chega no ponto mais alto, quando ele está mais perto lá do cabeçote, é que recebe a centelha, no caso dos carros a gasolina, para acontecer a explosão e aí então a explosão empurrar o pistão para baixo, porque esse é o movimento, né, dos motores. Então olha a sacada dos caras. Sistema Stop Start, você vem chegando no sinal de trânsito, quando você acabou de parar, o sistema Stop Start desliga o motor. Nesse momento, a central eletrônica identifica, é o cilindro 3 que está mais perto do ponto morto superior. Aí, na hora que o motor de arranque vai dar a partida novamente, a central eletrônica vai mandar o sinal da centelha para a vela e o combustível para o bico injetor exatamente para aquele cilindro que está mais próximo de começar a primeira explosão no giro do motor. Olha que coisa espetacular. Isso significa que quando o motor de arranque começa a girar o volante do motor, o motor não precisa sequer dar uma volta inteira, já pegar e já sair em movimento. É espetacular, fala a verdade. É realmente usar a informação para melhorar a eficiência do sistema como um todo. Essa segunda também é sensacional. Os motores de arranque também viraram estrelas. Olha aí, são os Stars. O que significa essa sigla aí em inglês? É de uma simplicidade que até dói de tão bonito, porque eles inventaram um equipamento só que faz as funções de motor de arranque, quando é para dar a partida no carro, e depois que o motor entra em movimento, esse mesmo equipamento passa a fazer a função de alternador. Por isso que ele é chamado de reversível. Então ele é numa peça só, num equipamento só, motor de arranque e alternador. É sensacional, fala a verdade. Alguns deles funcionam por correia, mas nas minhas pesquisas eu descobri que tem um carro aí de uma determinada marca que esse eixo Bendix, que faz a função de dar a partida, né, ele nunca se desacopla do volante do motor. Então ele fica ali, as duas engrenagens funcionando a vida inteira. De tal forma que não precisa acoplar, desacoplar, andar para frente e para trás. Então ele já está lá, deu partida no motor, ele gira para fazer o volante do motor girar, motor pegou, ele continua lá, porque agora ele não está mais fazendo força, ao contrário, ele está recebendo a força para ele girar, e nesse momento ele começa a fazer então a função de alternador recarregando a bateria. É muito legal, né? Fala a verdade. Mas, Ofela, nem tudo é só bonito e é só vantagem. E eu quero discutir aqui contigo um assunto que é de extrema relevância e tem uma relevância cada vez mais alta na medida em que o teu carro é de uma classe cada vez mais sofisticada e que tem a ver com instalação de equipamentos e acessórios adicionais, opcionais. Antigamente, a gente pegava, levava num eletricista ali, o Zé da boca da esquina, e ele instalava qualquer coisa pra gente. Farol de milha, um acessório qualquer. Agora já não tá dando pra ser assim, não. Pelo seguinte, com essa eletrônica toda, conforme a eletrônica embarcada no carro está cada vez mais sofisticada, dentro dos fios do chicote elétrico do carro, não passa mais só energia elétrica 12 volts ou terra negativo, não. Agora, nesses mesmos fios, além da corrente elétrica que leva energia para ligar e desligar as coisas, passam dados. Informações, é isso mesmo, dados, é como se fosse um barramento de um computador. Aliás, eu tenho dois casos muito interessantes de conhecidos que foram fazer algumas instalações nos seus carros
Num caso, foi feita uma instalação de um sistema completo de multimídia, inclusive aquele que vai no encosto dos bancos dianteiros, que é para as crianças atrás assistirem, e de repente o carro começou a arriar a bateria em 2 dias. A bateria não aguentava a carga. O outro foi mais engraçado ainda, porque depois de uma determinada instalação, toda vez que o cara dava a seta só para a esquerda, o cara dava a seta para a esquerda e ligava o limpador de para-brisa. Por que isso? Porque alguma coisa referente à instalação dos acessórios deu uma zoada no fluxo de informações de dados entre os diversos sensores e a central eletrônica do carro. Então esse é um alerta que eu quero fazer para você, porque conforme os carros vão ficando mais sofisticados, você tem que se informar antes de fazer qualquer tipo de instalação nova, para saber se pode, porque tem casos que você pode até perder a garantia. Principalmente se a instalação do acessório do equipamento que você fizer estragar alguma coisa original do carro. Eu duvido que a marca vá te dar a garantia num carro novo, se for consequência de uma instalação dessa que tenha sido feita fora do ambiente da concessionária ou fora de um ambiente de um profissional que seja indicado ou reconhecido pela marca ou coisa do gênero. Olho com isso. Aliás, existe inclusive um sistema de comunicação eletrônica dentro dos veículos, e não é só carro não, moto também. Eu mesmo tive uma moto que tinha esse sistema é chamado CAN Bus. Bus é de barramento, é barramento de computador. Lembra tomada USB que você tem no teu laptop, no teu computador, etc e tal? Aquilo ali é ligado num barramento de comunicação de entrada e saída dos computadores. No carro tem a mesma coisa. É uma rede inteligente integrada com esse barramento. Você não pode instalar nenhum farol de milha numa moto dessa. E outra coisa, sabe o que é mais interessante? Essa moto que eu tive, que veio com esse sistema CAN Bus, não tinha um fusível. Todo o controle de corrente que passava em todo o chicote, em todos os acessórios da moto, era controlado pelo computador central, pelo sistema eletrônico central. Então, esse barramento, ele era capaz até mesmo de identificar se estava acontecendo um curto-circuito, e eletronicamente interrompia a passagem de corrente nesses casos. Esse sistema ele é tão crítico, mas tão crítico, que você não pode sequer ligar um carregador de bateria comum para carregar a bateria daquele veículo, se a bateria estiver ainda conectada nos fios que levam energia para o carro, porque pode queimar coisas ali, inclusive pode queimar o sistema eletrônico que controla esse sistema aí do CAN Bus. Tem que ser um carregador inteligente que converse com o sistema CAN Bus do veículo, porque senão pode dar chabu. As coisas estão ficando realmente muito sofisticadas nessa área. E para finalizar, eu só quero comentar mais uma coisa para a turma que ainda está com os pés totalmente aqui na terra, porque assim como eu, tem muita gente que ainda tem carro antigo, jipes, 4x4, coisas do gênero, e que não tem nada dessas maravilhas eletrônicas modernas e faz uso dos sistemas mais simples como eram antigamente. Eu só quero dar uma dica aqui no quesito bateria comum na hora que você tiver que trocar a bateria do teu carro. Porque se convencionou no mercado brasileiro que a gente compra a bateria pela medida dela ampere-hora, o AH. Então o que você vai encontrar no mercado e qual é a nomenclatura padrão que a gente encontra por aí? O meu carro usa uma bateria de 60 amperes, que são 60 amperes-hora, né? AH. O meu carro usa a bateria de 80 amperes. Veja, está correto você procurar a sua bateria por essa especificação. O meu carro usa uma bateria de 80 amperes, então eu tenho que comprar uma bateria de 80 amperes. Porém, o que eu recomendo a você é que, se você tiver 3, 4 marcas de boas baterias, eu nunca recomendo bateria de segunda linha, mas se você tiver uma lista de 3, 4 baterias de boas marcas para escolher, você deve escolher a bateria que vai te dar o melhor CCA. O que é o CCA? O CCA é a capacidade de corrente máxima que a bateria pode te dar no momento da partida do carro. Então, se o teu carro tem uma bateria de 80 amperes,
e você tem uma bateria que te dá 700 amperes de CCA e uma outra que te dá 750 amperes na hora da partida, é óbvio que você tem que escolher a bateria que te dá 750 amperes. Porque, entre outras coisas, essa capacidade do CCA é que vai te garantir que aquela corrente absurda que o motor de arranque puxa na hora da partida, ela vai ser sustentada pela bateria. Uma bateria com CCA mais baixo, ela não vai aguentar aquele fluxo enorme de corrente por muito tempo. Já a bateria que tiver um CCA mais alto vai te garantir aquela estabilidade nessa corrente enorme por mais tempo. Então a partida vai ser melhor, a bateria vai durar mais e coisas do gênero. Essa é uma dica importante, porque isso é uma coisa que eu vejo muito pouca gente falar a respeito, e eu acho que 99% dos caras que vendem bateria, eles não estão interessados em conversar sobre isso contigo, beleza? Bom, Fel, é isso. Essa foi a segunda parte da nossa discussão a respeito dos sistemas elétricos dos nossos veículos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o teu like aí. Não se esquece de voltar lá naqueles outros vídeos que eu te indiquei durante esse aqui, para você rever aqueles conceitos que vão te ajudar a entender algumas das coisas que nós conversamos hoje. E é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.